deixe a emoção guiar você. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 33, registra um momento precioso demais. Jesus tinha acabado de ressuscitar, era domingo pela manhã, e 2 discípulos que serviam a Jesus, que experimentaram de Jesus, que participaram do grupo de Jesus, não eram dos 12, mas possivelmente esses 2 faziam parte dos 70 que foram enviados por Jesus para evangelizar, para expulsar demônios, para fazer a obra. Então esses 2, a Bíblia diz que eles estavam retrocedendo, estavam indo para um povoado chamado Emaús, estavam indo embora de Jerusalém. Isso possivelmente era sinal de que a fé estava indo embora. E o nível de falar das coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Você vê que esses 2 homens estavam falando das coisas do Senhor como se fala de qualquer coisa. E muito se assemelha a esse tempo em que as pessoas têm deixado as coisas de Deus de lado, têm deixado o próprio Deus de lado como segundo plano, como alguma coisa que dá tempo, como a geração tem perdido a essência de Deus ser a prioridade, a geração tem perdido a essência de a gente buscar a Deus em primeiro lugar. Muitos têm deixado Deus de lado, muitos se falam das coisas de Deus como se fala de qualquer coisa, como se fala de um filme, como se fala de uma novela, como se fala de um jogo de futebol. A gente não pode perder essa essência de que Deus, Ele é poderoso, de que Deus é primeiro na nossa vida. Deus é o único que deve ser adorado por nós. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, o primeiro mandamento fala sobre isso: buscai a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos colocar Deus no devido lugar e nunca, jamais deixar que nenhuma circunstância, nenhuma situação dentro da nossa casa, na nossa família ou mesmo no meio da igreja possa comprometer essa verdade em nós. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Você não pode ser guiado pela sua emoção. Nós somos emocionais, a gente não tem como negar. Nós sentimos, nós choramos, nós sorrimos ou nós nos entristecemos. Mas uma coisa é eu ser guiado pelo que eu sinto. Você precisa deixar a fé guiar os seus passos. Você precisa deixar a palavra ser lâmpada e luz para a sua vida. Esses 2 discípulos servem como exemplo para mim, para a sua vida, para a gente analisar em que nós podemos nos encontrar talvez como eles. 2 discípulos que estavam deixando Jerusalém e indo para Emaús, estavam olhando demais para o que aconteceu, estavam olhando demais para as coisas ao seu redor. E quando a gente olha demais, a gente crê de menos. Quando você olha demais para algumas coisas, você vai começar a crer menos naquilo que você acreditava. No sentido espiritual, a estrada de Emaús é como um caminho de retrocesso. Assim nós podemos crer que a mensagem dessa noite quer falar conosco que você e eu não podemos retroceder. Diga assim: eu não posso retroceder em nada e em nenhuma área da nossa vida. Porque se a gente deixa nossas emoções nos guiar, é possível que a gente comece a retroceder em algumas coisas. Inclusive sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso serviço para Deus. Eu e você não podemos se assemelhar a esses discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Espiritualmente isso representa um retrocesso. Ou seja, retornar a algo que você já tinha deixado. Voltar para Emaús seria abrir mão de todo um projeto de Deus, para retornar ao projeto pessoal, porque de Emaús, possivelmente Jesus tinha tirado esses discípulos, e eles estavam voltando para lá, ou seja, estavam dizendo: o meu projeto pessoal talvez seja mais importante do que o projeto de Deus na minha vida. Eles começaram a se desconectar do ambiente espiritual, da vida espiritual que havia em Jerusalém. Estavam abatidos por tudo o que aconteceu. Quando nós deixamos que as coisas nos abatam e a gente é guiado pelo abatimento, tem muita coisa na nossa vida que já não funciona do mesmo jeito. E você vai concordar comigo. Porque quando você está abatido, a sua oração já não é mais a mesma expressão, já não tem mais a mesma entonação, já não tem mais o mesmo
vigor, já não tem mais a mesma vontade. A música que você adorava talvez já não expressa tanta importância assim. A palavra que você ouvia e glorificava talvez já não queime tanto assim. Se a gente deixar as nossas emoções nos guiar, nós vamos retroceder sim em algumas coisas. Isso é muito perigoso, porque se a gente larga Jerusalém e a gente se encontra em Emaús como uma história do passado que a gente já deixou, irmãos, é possível que a nossa vida espiritual vai morrendo. Aquilo que era importante deixou de ser para esses discípulos. Essa era a situação desses dois discípulos, que a Bíblia cita o nome de apenas um, mas não diz do outro. Mas eu acredito que era aquela dupla que Jesus tinha enviado para a missão dos 70. Eles foram juntos lá fazer aquela missão. Eles juntos entraram em casa, juntos evangelizaram, juntos profetizaram, juntos oraram, juntos declararam realidades de Deus. Mas as coisas aconteceram que mexeram com as emoções dele, e o sinal foi retroceder. Eles estavam voltando para Emaús. Normalmente, quando estamos abatidos, nós retrocedemos. Mas você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar você retroceder em algo que você já alcançou, que um nível que você já chegou. Amém? E eu quero compartilhar com você alguns sinais que nós precisamos estar atentos. Alguns sinais que nós precisamos estar atentos sobre retrocessos, sobre estarmos voltando para Emaús, sobre, por exemplo, nós deixarmos que as emoções nos guiem em algumas áreas, em alguns momentos da nossa vida. O primeiro sinal que a gente encontra aqui no texto é que quando a gente deixa nossas emoções nos guiar, e quando a gente está num caminho como esse de Emaús, nós perdemos a sensação da presença de Deus. Primeira coisa que nós perdemos é a sensação da presença de Jesus na nossa vida. É a certeza de que Jesus está vivo. É aquele ambiente da glória e da presença de Deus. É aquela sensação da certeza de que Jesus está aqui, de que Jesus está nesse lugar, de que Jesus está na minha casa, de que Jesus está no ambiente do meu trabalho, de que Jesus está na minha escola. Quando nós começamos a perder a sensação ou a certeza da presença, é um sinal de que talvez a gente está retrocedendo e não avançando. Quantos já sentiram a presença do Senhor em algum lugar em que você começou a manifestar, a adorar, e Deus manifestou a presença dele ali? Verso 15 diz que eles estavam caminhando, estavam discutindo, falando das coisas que aconteceu. Jesus, irmãos, era o mesmo Jesus que eles conviveram. Jesus aparece e caminha com eles, mas eles não conseguiram perceber que era Jesus. Quantos de nós, às vezes, a gente não vive assim? Tem momentos da nossa vida assim, que a gente está tão racional, que a gente está tão humano, 100% humano e apenas humano, que a gente perde a sensação da presença, e a gente não sente mais. Talvez a gente está até num culto como esse, os louvores tocam, mas a gente fica cético, a gente fica mais espectador do que adorador, a gente fica procurando alguma coisa para sentir a presença, e a gente perde a essência da presença, e a gente volta para casa sem nem ter sentido a presença de Deus no lugar onde você vai buscar mais de Deus. Não permita retroceder, não permita você ser encontrado assim como esses discípulos, que Jesus estava do lado falando, Jesus conversando, andando com eles, e eles não perceberam que era o Senhor, que era o Deus Todo-Poderoso que estava com eles. O texto diz que Jesus, após a ressurreição, se aproximou e caminhou com eles. Eles não reconheceram Jesus andando, não reconheceram Jesus falando, não reconheceram Jesus quando ele sentou na mesa. A Bíblia diz que os olhos estavam impedidos. Por quê? Porque a emoção, irmãos, estava acima da fé. Cuide das suas emoções. Esse é um conselho que eu lhe dou de vida. Cuide das suas emoções, porque senão a emoção vai abafar a sua fé, e você vai perder a sensação da alegria da presença do Senhor, de ouvir Jesus falar com você, de você se alegrar por sentir a presença dEle.
Não, esse é um ambiente em que a gente não pode, quando está os louvores, talvez, pastor, mas eu não conheço a letra. Não importa da letra, o que importa é que você adore a Ele nesse lugar. Eu não sei a letra, ou o voluntário está na projeção, pastor, não botou a letra, e agora quem vai fazer? A gente vai ficar assistindo? Não, a gente vai adorar em outras línguas, a gente vai adorar com a nossa liberdade que a gente tem para adorar e glorificar, e dizer só que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é adorado, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Pai, e você tem liberdade para fazer isso. Você só não pode se conformar em perder a sensação, a certeza da presença de Jesus. Não aceite isso em nome de Jesus. Essa casa é uma casa onde nós somos pentecostais, mas é uma casa onde o fogo do Espírito Santo queima nesse lugar. E a gente precisa externar isso, adorando a Ele do começo ao fim do culto. Não é só quando tem louvor, agora mesmo você deve estar adorando a Ele, porque Ele está aqui. Você não pode estar aí distraído ou perdeu a sensação da presença de Jesus, porque Ele está com você. Jesus está vivo, Jesus não está preso na cruz, Ele não está no túmulo, Ele está vivo aqui no nosso meio, porque a Bíblia garante: onde houver dois ou mais reunidos o nome dEle, Ele se faz presente. Você pode aplaudir a presença de Jesus nesse ambiente. Quando a gente retrocede, a gente perde a visão. Primeira coisa que a gente perde é a visão. Tudo que o diabo quer é que você retroceda do lugar que você já chegou. O lugar que você já chegou foi o Senhor que te levou lá. O Senhor que abriu a porta. O Senhor que usou alguém para te mostrar o caminho. O Senhor usou alguém para abrir um espaço para você. O Senhor usou alguém para te chamar para um lugar que você nem se enxergava. Mas era o Senhor trazendo você para esse nível, porque Ele quer te usar lá. Jesus foi quem chamou esses discípulos e enviou, disse assim: eu quero que vocês vão lá e vocês façam a obra. Ele já estava em um nível, mas retrocederam, e a Bíblia diz que por retroceder, eles perderam a visão estava impedido de verem. Isso é espiritual, irmãos, para a nossa vida. Já não enxergavam como antes, porque eles estavam fixados apenas no que aconteceu, perderam a consciência da presença. Sabe quando a gente está no meio de um problema e nada mais a gente enxerga no seu problema? Quem já experimentou disso? Sabe quando você está no meio de uma crise e nada mais você consegue ver a não ser a crise? Sabe quando você está no meio de uma situação tão difícil que parece que não tem solução e nada mais você consegue enxergar a não ser isso? Alguém chega para te dar um conselho, mas você não consegue ver. Alguém chega para dizer: olha, tem luz ainda, mas você não consegue enxergar. Alguém chega para dizer: eu vim te ajudar, mas você não consegue ver saída, porque você só está focado na situação. Essa era a realidade dos dois discípulos, só estava focado no que aconteceu. Tanto que a fala deles foi apenas essa. Jesus chega, pergunta, e eles só falam isso. Tem famílias, irmãos, que vivem assim. Você não consegue enxergar nada mais do que problema na sua casa. Está na hora de você abrir a sua visão espiritual e enxergar que a sua casa é o ambiente da sua missão. A sua casa é a África que você precisa evangelizar. Não adianta você querer viajar para o outro lado do planeta. Você tem a sua casa, você tem a sua rua, você tem a sua comunidade, que é o lugar que Jesus quer usar você. Mas a gente só vê problema. A gente não vê nada mais do que problema quando a gente está no meio de um problema. A gente não vê nada mais do que uma pessoa difícil, que, pastor, não tem mais jeito esse meu marido, não tem mais jeito para o meu pai. Tem jeito sim para Jesus, para você não tem, mas para Deus tem sim. Eles estavam fixados apenas no que tinha acontecido. Olhavam demais, e olhar demais pode ser crer de menos. Tem tanta coisa que ofusca a nossa visão de Deus. Tem tanta coisa que nos embaraça de enxergar. Deus já me usou tanto aqui. Deus já me trouxe para cá. O que eu estou fazendo dando um passo para trás? Não, irmão. A jornada rumo à eternidade não é retrocesso, é avanço. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para você, e quando estiver pronto eu vou voltar para te buscar. Mas enquanto Ele não volta, você precisa caminhar na direção dEle. É avanço. Diga assim: a minha vida precisa ser avanço.
Avance, não se conforme em retroceder. Vocês estão me ouvindo aqui? Isso é para tudo, irmão, da nossa vida. Isso é para todas as áreas. Esses dois discípulos estavam sob o controle da situação. O texto diz, enquanto eles conversavam e discutiam. Ou seja, as emoções estavam controlando eles. Eles conversavam discutindo de tudo o que tinha acontecido. As emoções perturbadoras perturbam a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, se encaixa os dois textos. Sem fé, você fica fraco. Porque sem fé você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, Ele não te fortalece. Vocês estão me entendendo aqui? Então não abra mão da sua fé. Fé não é o que você vê, fé é o que você tem certeza do que a Bíblia diz. Fé você não precisa ver, fé você só precisa ter a certeza. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Tem tanta gente fraca porque está com as emoções acima da sua fé. Mas fique atento a isso, porque esse é o primeiro sinal de que nós estamos dando passos para trás. É quando a gente perde a sensação, a certeza da presença de Jesus em algum lugar. Não se conforme com isso. Amém? Você está entendendo? Que triste, irmãos. Que triste uma cena como essa. Parece até uma história de revista. Os dois discípulos lá, indo para Emaús, Jesus aparece. Olha que fantástico. Caminha com eles, conversa com eles, entra na casa com eles, senta na mesa com eles. E eles não reconhecem. Eles não sentem a presença. Eles não sentem a presença. Quanto tempo você não está sentindo a presença de Deus? E você está conformado com isso? Ah, pastor, mas é porque a minha casa é muito difícil. Irmão, não importa. A presença do Senhor acompanha você por onde quer que você vá. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Porque Jesus se preocupava com isso, com você viver sem sentir a presença dEle. É por isso que Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu vou deixar o Consolador, aquele que habitará em vós para todo sempre. Então aonde você vai, a presença vai com você. Por onde você andar, a presença está com você. Mas você não pode se conformar em estar vivendo para lá e para cá sem sentir a presença de Deus. Não retroceda em nome de Jesus. Segundo sinal, quando nós estamos retrocedendo ou quando deixamos as emoções nos guiar, o que é importante deixa de ser relevante para nós. O texto diz que Jesus questionou o porquê deles estarem retrocedendo. Jesus chega do lado deles e diz assim, ó, por que vocês estão indo para Emaús? A pergunta de Jesus, nem sequer eles atentaram de perguntar assim, por que você está fazendo essa pergunta? Não, Jesus perguntou e eles foram responder na lata, o porquê da razão. E a razão era simplesmente porque eles estavam deixando que as emoções os guiassem. Quando Jesus perguntou o que aconteceu, eles pararam com os olhos entristecidos, porque o texto diz isso no verso 17. Eles pararam com os olhos entristecidos, ou seja, o que prevalecia era o abatimento, era a tristeza. Aprenda essa lição aqui, irmão. Sempre que a gente permite que a situação nos domine, nós acabamos sendo tomados por uma angústia, uma tristeza, um abatimento, que nos faz dar passos para trás do lugar onde nós não devemos voltar. Existe um lugar que Jesus te tirou de lá. Posso ouvir um amém? Existe um lugar que Jesus te tirou de lá e você não pode voltar para lá. Você pode dar um glória a Deus? O diabo até tenta, mas ele é um derrotado. O diabo até coloca lá na sua frente para você ficar lá sendo tentado, mas você precisa glorificar ao Senhor que te tirou desse lugar. Ontem eu estava numa Gravatá, porque a gente vai para descansar um pouco, a pastora gosta.
E aí ela disse, vamos na cidade. E a Andresa e a Alexandre estavam lá, a gente, vamos na cidade. E a gente chegou lá, a cidade estava lotada, porque já começou o período lá, dessa época. E era gente, irmão, e tinha, cada lugar tinha um polo tocando forró, tocando. E tinha umas quadrilhas lá. Aí na hora, porque eu já dancei muito quadrilha. Você olha para mim assim, mas eu era o maior dançador de quadrilha que existia. Viajava por aí com as quadrilhas, dançava. Era um negócio que eu tomava mesmo para mim. Quando eu chego lá, a primeira coisa que eu dou de cara é com o quê, irmão? A quadrilha dançando lá, naquela animação. Na hora a mente viaja para 30 anos atrás. E eu me vi ali dançando. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Aí na hora fica aquela questão, olha como foi bom, eu dizendo, que bom que nada, bom é hoje. Tu lembra que acontecia? Eu não quero nem lembrar do que aconteceu, eu quero lembrar é de hoje, o que Jesus faz na minha vida. E aí a gente fica rindo, né? Porque quando a gente é curado e tratado, a gente sorri desses momentos que nos lembra de um passado horrível. Quando eu olho, irmão, para aquela cena, eu vejo lá os homens, a mulher dançando, vestidos, e meu Deus, que papel eu fazia. Eu não tinha nem noção do que eu fazia, dançava. E não era nem com essas roupas hoje que é muito luxuosa, né? Que situação, dizia. E eu passava o dia cortando um papel picado, para quando a quadrilha entrasse, a gente jogava papel picado com extrato de massa, para fazer aquele negócio. Eu dizia, meu Deus, que papelão, Jesus. Aí eu dizia, ainda bem que Jesus me tirou desse lugar, porque senão eu estava lá hoje, velho, dançando quadrilha. Quantos não passam por isso? Quantos de nós não passam? A gente passa por isso todos os dias. De um passado que Jesus nos arrancou, que o diabo coloca na nossa frente, que o diabo coloca na frente da nossa tela, que o diabo coloca nos nossos ouvidos. Mas nós precisamos resistir, a gente não pode retroceder. Você não pode dar passos para trás. De onde Jesus te tirou, nunca mais. Diga assim, de onde Jesus me tirou, nunca mais. Diga mais uma vez, de onde Jesus me tirou, nunca mais. Você pode aplaudir a Ele e glorificar o nome do Senhor. Só que esses dois discípulos estavam voltando, irmãos, para o lugar onde Jesus já tinha tirado. Ou seja, aquilo que era importante, aquilo que passou a ser importante, deixou de ser relevante para eles, porque eles estavam abatidos, entristecidos. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com as suas emoções. Eu não estou dizendo que você tem que ser um robô que não sente. Tudo bem, a gente sente. A gente se entristece, a gente se abate, mas a gente não precisa ser dominado por isso. A gente não precisa definir a nossa vida baseado nisso. Existe uma fé aí dentro de você. Existe uma fé aí dentro de você que o próprio Espírito Santo colocou através da palavra dele. A fé é uma semente que o Senhor coloca dentro de nós. Você não compra isso em lugar nenhum. E você nem sabe como isso começa. Simplesmente começa. E vai crescendo, vai tomando forma. E essa fé precisa ser mais relevante, mais importante do que qualquer emoção, de que qualquer tristeza. Existe uma fé que tem que sustentar você e a sua casa. Existe uma fé que tem que ser o fundamento da sua casa. Existe uma fé que tem que ser a razão da alegria da sua casa. Existe uma fé que tem que ser a esperança de você ver a sua família rendida aos pés do Senhor. Eu e a minha casa servindo a Deus. É essa fé que tem que sustentar você, não é as emoções. Irmãos, pasme, mas aquele dia, domingo, era o dia mais importante da humanidade. Eu não sei se você faz noção, mas estamos falando do domingo da ressurreição de Jesus. Não era qualquer dia, era o dia mais importante da humanidade. O Filho de Deus que os profetas haviam prometido, declararam, Jesus estava vivo. A morte não pôde detê-lo. Os cravos da cruz não sustentaram Jesus. Eu estive 2 vezes no túmulo. E eu pude contemplar com meus olhos, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Domingo era o dia mais importante da humanidade. O dia em que a morte foi vencida. O dia em que Deus triunfou sobre o mal. Mas onde estavam esses 2 discípulos? No dia mais importante.
Eles não estavam dando importância a isso. Essa era a realidade. Tenha cuidado com as coisas que você tem deixado de dar importância. Atente-se para as coisas que são importantes aos olhos de Deus, para a sua vida e para a sua família. Tem dias que são importantes para a sua família. Valorize isso. Tem dias que são importantes para a sua família espiritual. Valorize isso. A gente não pode deixar o que é importante, irmãos, se tornar como secundário. Nós precisamos continuar dando importância àquilo que é importante. Quantos de nós, por motivos tão pequenos, deixamos de dar importância ao que é importante? Jesus perguntou o que aconteceu. Aí Cleópas toma a palavra e argumenta. Você por acaso é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Aí Jesus diz, o que aconteceu? Porque, irmãos, quando nós estamos tomados por algo, achamos que todos enxergam a mesma coisa que nós estamos vendo. Preste atenção nisso aqui, porque isso é chave. Quando nós somos tomados por uma realidade, a gente acha que todo mundo à nossa volta enxerga a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Quando você está entristecido por alguma situação na sua família, você acha que todos da sua família estão contra você. E a gente só consegue enxergar isso. Para onde a gente olha, tem gente olhando, aí está olhando para mim, está me julgando. Para onde a gente vai, tem alguém, a gente está aqui, tem duas pessoas conversando ali, olha, estão falando de mim. Nem lembrando de você está. Mas a gente é tomado por isso, achar que todo mundo olha do jeito que a gente olha, achar que todo mundo fala do jeito que a gente fala, achar que todo mundo se posiciona como a gente posiciona. Nós precisamos parar com isso. Quando Jesus pergunta o que aconteceu, Cleópas diz, tu é o único que não sabe? Cleópas achou que Jesus também estava tomado pelo entristecer, pelo abatimento, mas não, Jesus estava ali para resgatar aqueles dois discípulos. Jesus ressuscitou e a primeira coisa que ele foi fazer foi buscar os dois discípulos que estavam indo perdidos, voltando para um passado que não deveriam voltar, porque Jesus se importa conosco. Jesus dá uma lição preciosa, não desistiu de ninguém. Ele poderia ter ressuscitado, poderia ter botado a coroa, entrado em Jerusalém com a maior pose, mas não, Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai buscar os dois discípulos que estavam voltando para um passado. Ele diz, ei, vocês estão indo para onde? Mas aprenda isso. Pare de achar que todos estão olhando para o que os teus olhos estão presos. Pare de achar que todo mundo é contra você, todo mundo está falando de você, todo mundo está sentindo o que você sente. Não, irmãos, não é assim, a gente precisa entender. Uma coisa é eu estar enfrentando a situação, mas não quer dizer que todo mundo esteja contra mim. Isso só vai me fazer afundar mais, isso só vai me fazer adoecer mais, isso só vai me fazer cada dia estar mais retrocedendo. Mas em nome de Jesus, o Senhor está dizendo a você, erga seus olhos para o alto, é de onde vem o que sustenta você. Para de estar olhando para as coisas dessa terra e comece a olhar de onde vem a tua fé, que é do alto, da presença do Senhor. Não se prenda ao que aconteceu no momento, se prenda ao que aconteceu na eternidade. Nesse dia o mal foi vencido por Cristo. Então aquele era um dia de vitória dentro do plano de Deus. Dia de festejar, irmãos. Mas o que estava acontecendo com os discípulos era o contrário. Por exemplo, um culto como esse é dia da gente festejar, irmão. É dia da gente se alegrar, é dia da gente celebrar, se abraçar, de a gente matar as saudades, de a gente olhar olho no olho, de a gente ter comunhão, de pós-culto a gente sentar para comer junto, de a gente falar como é que está a sua casa, como é que está a sua família. Dia de culto é dia da gente festejar. A gente não pode vir a uma casa como essa, triste e sair daqui triste. Aí vem para cá abatido e sai daqui abatido. A gente vem para cá e a gente sai do mesmo jeito.
Não, a gente precisa aqui renovar a nossa alegria, porque a gente encontrou o nosso irmão, porque a gente encontrou alguém, a gente não encontra a pessoa, a gente se preocupa, onde está fulano que não veio para o culto hoje? Vamos atrás dele, vamos saber com ele, vamos fazer uma visita a ele. Isso é família, isso é igreja. A gente celebra, se alegra. Aqueles discípulos estavam exatamente fazendo o contrário. Eles choravam a morte enquanto Jesus estava vivo. Eles estavam chorando a morte de Jesus. E Jesus vivo do lado deles, irmão. Tem tanta gente assim nessa geração. Chorando a morte enquanto Jesus está vivo. Chorando as dores e os lamentos enquanto Jesus tem uma vida abundante, uma vida plena para nos dar, irmão. Erga a sua cabeça, olha para o alto, balança esse crente pentecostal ao seu lado aí, em nome de Jesus, com muito amor, diz assim: para de ser guiado pelas suas emoções, deixa a tua fé no Senhor te levar à plenitude que Jesus tem para você. Se alegre em Jesus. Quando a gente olha muito para algo ruim, nós não conseguimos crer da forma necessária. Quando a gente só está olhando para aquilo que foi ruim, que aconteceu de ruim. Aí porque eu olho para alguém que me fez alguma coisa ruim, eu só enxergo coisa ruim nessa pessoa. A gente não vai crer da forma correta. Tudo bem que a pessoa talvez fez um mal para você, você está na razão. Mas você perde a razão quando você deixa de crer que Jesus pode mudar essa história. Você perde a razão quando você quer pagar na mesma moeda que a pessoa te fez. Você não precisa disso. Você é um homem de fé, uma mulher de fé. Você está acima da circunstância. Você está acima da situação. A não ser que você deixe ser guiado pelas suas emoções. E isso vai te fazer retroceder. Vocês estão me entendendo aqui em nome de Jesus? Se eu posso dar um conselho, eu te digo: olhe menos para os homens, olhe mais para Deus. Olhe menos para as pessoas, olhe mais para Jesus. Por último, para a gente encerrar, terceiro sinal de que nós estamos deixando as emoções nos guiar, é que nós custamos a entender e demoramos a crer. No verso 25, essa foi a palavra de Jesus. Depois eles darem todo o relatório. O senhor não sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. A palavra desses dois discípulos foi só problema, só morte. Pegaram Jesus, levaram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus. A gente achou que Jesus seria o rei da glória, que iria libertar Israel. Mas Jesus, nada aconteceu, ele morreu. Agora o que a gente vai fazer? Eu estou voltando para a vida que eu tinha. A palavra de Jesus foi: vocês demoram a entender. Vocês custam a entender e demoram a crer. Jesus disse isso. O texto diz que Jesus confronta sobre a fé deles. Quando Jesus fala isso, Jesus não está falando: ai bichinho, coitadinho, as suas emoções. Não, Jesus está dizendo: ei, aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Sim, eu sei, mas onde está a tua fé? Nessa hora não tem fé certa. Nessa hora eu quero resolver. Onde está a tua fé? Você está demorando, custando a entender o que Jesus está fazendo, e está demorando a crer no plano que Deus tem para você. O relatório de Jesus para os discípulos foi que eles estavam tão envolvidos com a fase ruim e difícil, que já não entendiam as coisas como deveria ser entendido. Quantos de nós a gente não passa por isso, irmãos? Todos os dias. A gente às vezes fica tão envolvido com aquilo, com aquela situação, com aquela pessoa, que a gente é tão envolvido com aquilo ruim que aconteceu, que a gente já não entende mais as coisas como a gente deveria. E mais, a gente já não acredita mais em tudo que Jesus pode fazer. A gente deixa de acreditar nas pessoas. A gente deixa de acreditar até em nós mesmos, na nossa mudança. A gente deixa de acreditar na igreja do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja do Senhor é muito maior do que pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Nunca deixe de acreditar na igreja de Jesus. A igreja é maior do que a sua saúde. Você está comigo? Olha o relatório de Jesus. Vocês estão tão envolvidos nisso que vocês estão custando a entender as coisas. Em nome de Jesus, repreenda isso na sua vida. Diga assim: eu repreendo
toda falta de entendimento de tudo que acontece comigo. Quando nós estamos retrocedendo, a gente deixa de entender as coisas. E a gente é tomado por uma mentalidade que fica fechada. É difícil mais você tentar convencer alguém que está com a mentalidade fechada sobre aquilo que aconteceu, de que ela está retrocedendo. Ela não se enxerga assim. Ela se enxerga cheia da razão. E ela acha que ela está certa e o resto está errado. Era isso que esses dois discípulos estão dizendo. Nós estamos certos em voltar para Emaús. Jesus estava dizendo, vocês estão errados. Vocês estão demorando a entender. Vocês estão demorando a crer. Isso é perigoso, porque vocês podem retroceder para um lugar em que eu já tirei vocês. Quando precisamos de muito, irmãos, de muito para entender e para crer, é sinal de que nós estamos adormecidos. Quando a gente precisa de muito, a gente precisa que o líder vá, a gente precisa que o pastor vá, a gente precisa que o anjo desça, a gente precisa que o trovão aconteça, a gente precisa que tanta coisa para a gente crer. Ai, irmão, tem alguma coisa que está. Mas precisa ter cuidado com isso, amém? Você está comigo? Jesus começa a pregar para aqueles dois discípulos. Olha a importância que Jesus dá para isso. Ele vai lá, irmão, com tanto amor, com tanta paciência, ele vai atrás dos discípulos. Ei, eu quero profetizar que você vai ser tomado pela unção da paciência para ir atrás de pessoas. É o que Jesus faz, irmão, que ele nos ensina. A gente como igreja não prega diferente, a gente não tem como fazer diferente. Aí Jesus vai lá, prega para eles. Sabe o que Jesus está fazendo? Trazendo resposta ao motivo da desistência daqueles discípulos. Era necessário. Jesus estava dizendo assim, era necessário tudo acontecer. A voz de Jesus era, cale sua alma e ouça o Senhor. A voz de Jesus para nós nessa noite é, cale a sua alma e ouça a voz do Senhor. Jesus estava dizendo, era necessário tudo acontecer. Eu não quero profetizar coisa ruim para você, mas hoje o Senhor está dizendo que é necessário algumas coisas acontecer conosco, para nos fazer amadurecer, para nos fazer se enxergar, para nos fazer enxergar diferente as pessoas, o nosso chamado, o nosso envolvimento com as coisas de Deus. Jesus foi muito preciso, assim, olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, era necessário tudo acontecer. Então Jesus está dizendo, acalma as tuas emoções, coloca a tua fé para cima. A aproximação de Jesus tem um propósito. Qual era? Levá-los novamente para Jerusalém. Eles deveriam permanecer lá para receber a promessa. Ei, irmãos, tem coisa que o Senhor só vai liberar para nós se nós permanecermos no mesmo lugar. Lembramos que Emaús para nós hoje significa dar passos para trás. Emaús para nós hoje significa retroceder. Um recuo. Ou seja, esquecer das coisas que o Senhor já falou conosco. Esquecer do que já aconteceu na nossa vida. Esquecer de tanta coisa que a gente já viveu, que a gente já aprendeu, que a gente já experimentou, que a gente já fez acontecer. Emaús significa recuo, significa retrocesso. Esquecer das promessas, de tudo aquilo que Deus um dia falou. Ei, eu vim nessa noite aqui para dizer a você que Emaús não é a solução para a sua vida. Emaús não é a solução para esse problema. Sabe esse problema do seu casamento? Não é em Emaús que você vai encontrar a resposta. Sabe o problema da sua família? Não é em Emaús que você vai encontrar a resposta. Sabe o problema do teu chamado com Deus? Não é em Emaús que você vai encontrar a resposta. Sabe a situação difícil da igreja que você pertence? Não é em Emaús que nós vamos encontrar respostas. Jesus veio aqui para nos ensinar que o lugar que nós precisamos pertencer e permanecer é em Jerusalém. É o lugar da promessa.
É um lugar que Deus fala, é um lugar que Jesus faz milagres, é um lugar que Jesus muda o quadro, é um lugar que Jesus ele libera o poder do Espírito Santo, é um lugar onde Jesus faz queimar o nosso coração, é um lugar onde Jesus nos faz ver como resposta para as situações. Ei, você é a resposta de Deus para a sua casa, você é a resposta de Deus para essa geração, você é a resposta de Deus para as pessoas. Posso ouvir um amém nessa noite? Você pode glorificar ao Senhor, levantar a sua mão e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me usa como resposta para esse tempo. Emaús nunca será a solução para os nossos problemas. Nós devemos enfrentar a nossa Jerusalém. Ei, quem disse a você que Jerusalém é parque de diversão, é lugar onde só tem beijo e abraço? Jerusalém é lugar de cruz nas costas. Jerusalém é lugar de açoite. Jerusalém é lugar de ser rejeitado. Jerusalém é lugar de você ser perseguido. Jerusalém é lugar de você ser caluniado também. Nós precisamos suportar nossa Jerusalém. Aguente firme. Diz a 3 pessoas aí: aguenta firme. Não desista. Não pare de lutar. Jesus ainda quer usar você. Jesus ainda quer fazer algo sobre a sua vida. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Pode ser mais forte a Jesus. Aleluia. Naquele momento, para aqueles 2 discípulos, Jerusalém é o lugar mais difícil. Por isso que eles estavam indo para Emaús. Por quê? Porque Emaús é o lugar mais fácil. Preste atenção nesse detalhe espiritual aqui para a sua vida, eu quero terminar. Nem tudo que é agradável aos seus olhos, nem tudo que é favorável às suas emoções, é o lugar que o Senhor preparou para você. Jesus quer você no lugar mais difícil. Jesus quer você no ambiente mais difícil. Jesus quer você com pessoas difíceis. Se Ele fosse te chamar para um lugar fácil, como Emaús, Ele não contaria a palavra dos 2 caminhos. Ele diz: existe um caminho que é largo, existe uma porta que é larga, e um caminho que é fácil. Mas esse caminho não te leva para a vida que Deus tem para você. Ele diz: em contrapartida, existe uma porta que é estreita, e um caminho que é apertado. É difícil, mas ele vai te levar ao que Deus preparou para você. Então saia daqui nessa noite com a certeza de que, se você está enfrentando um momento difícil, tem sido doloroso, tem sido desgastante, você tem chorado, você tem sofrido, a sua alma está batida, você está cansada, você está cansado a ponto de desistir, você está no caminho certo. É nesse lugar que você precisa permanecer, porque é ali onde o Senhor vai fazer um milagre, é ali onde Ele vai realizar um sinal poderoso, é ali onde Ele vai te usar para ser a resposta para esse tempo que você está enfrentando. Se a sua casa não é um lugar fácil, é lá onde Jesus quer te usar. A tua Jerusalém é lá que você tem que permanecer. É lá onde o Senhor vai te usar, e é lá onde Ele vai glorificar o nome dEle. Não é sobre você, é sobre o que Ele quer fazer através de você. Os seus olhos e a sua fé não combinam. Os seus olhos e a sua fé nunca vão combinar, porque fé não é vista. Nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Pare de definir a sua história pelo que você está enxergando. Não é sobre o que você vê, é sobre a sua decisão de crer. Nesse texto, Jesus aponta para o segredo. Jesus olha para aqueles 2 discípulos e diz assim: era necessário tudo isso acontecer? Vocês esqueceram do que diz as Escrituras? Olhem para as Escrituras. Desde Moisés até os dias de hoje, toda a Escritura fala sobre o que iria acontecer. Jesus, Ele mostra o segredo. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Diga assim: o segredo é a palavra de Deus.
Diz a 3 pessoas assim: o segredo para o teu sucesso é a palavra de Deus. Diga assim: o segredo para o sucesso da sua família. Vai lá, diz a ela: é a palavra de Deus. Diz assim: o segredo para o sucesso do teu discipulado. Diga assim: é a palavra de Deus. Diga: o segredo do sucesso para o teu chamado é a palavra de Deus. Jesus diz: ei, o que vai fazer vocês voltar para Jerusalém é a palavra de Deus. Já está escrito. Já está escrito, já está escrito. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, que nem aconteceu ainda, mas já está escrito e definido que você é mais do que vencedor e vencedora em Cristo Jesus.